Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita Os Mensageiros. Nós vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te damos graças pela oportunidade de estudo, de aprendizado, de clarear nossos caminhos, de tentar sair desse lodo de ilusão, de ignorância e caminhar para Ti. Ajuda-nos, abre nosso entendimento e nos guia sempre. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda ouvindo histórias dos que faliram na mediunidade e na doutrinação, nós ouvimos a história de Belarmino Ferreira, que ele reencarnou para ser doutrinador e que ele veio, como ele disse, que era para dar o exemplo primeiro, dar o exemplo para depois a palavra. Mas ele narrou a história dele, de como ele se perdeu, e a tia vai comentar a história do Belarmino. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Quem é que está falando? Belarmino. O que é que ele está contando, Aramita? A história dele, de como ele faliu na missão. Nós lemos todo o texto, vamos agora comentar. Faz muitos anos saí de nosso lar, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Então você vê que houve todo um preparo no mundo espiritual. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço de trabalho. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Porque o que acontece? Além dele ter sido preparado, ainda uma alma nobre se predispôs a vir como esposa. E olha, meus irmãos, você ter um parceiro ou uma parceira ao seu lado, lhe dando todo o apoio no trabalho espiritismo evangélico, meu irmão, isso não é para qualquer um, não. Para você ver como se, olha, é como se o Papai do Céu dissesse assim: olha, eu vou fazer tudo redondo para te realizar o trabalho que te compete. Tudo está redondinho, está tudo certinho, eu só quero que tu faça. Porque, olha, eu vou te contar, você está num relacionamento e você começa um trabalho espírita cristã, aí o cãozinho começa dentro de casa. Vai de novo? Leva logo a rede para lá. Arma logo lá, porque tu tá indo direto. Às vezes dá vontade de olhar, quando eu pego nessa situação, eu digo: meu filho, minha filha, não faça uma coisa dessa não. Se ele fosse para um bar, ou por qualquer uma outra coisa, tá indo para a casa do Cristo. E isso vai irritando. A pessoa já sai de casa chateada e irritada. Às vezes, mesmo não sendo uma relação, esposa e marido, mas você tem a família. Às vezes é irmão, irmã, é mãe, é pai, e ali você vai de novo. E Deus o livre. Agora você ter alguém ali, parceira, que diz: não, vamos lá, vai dar tudo certo, vamos junto. Poxa, é outra coisa. Eu estou com 30 anos de espiritismo, mas os 10 primeiros anos não foram fáceis, família. Primeiro, uma religião nova, ninguém era espírita dentro de casa. Segundo, aquele movimento de eu estar sempre saindo para ir para as atividades. Hoje em dia, não. Eu digo que é uma prova de fogo que a gente passa. Depois que eles percebem a nossa reforma, o quanto aquilo nos fez bem, eles passam a respeitar. Então, hoje eu não tenho absolutamente nenhum problema, graças a Deus, ao sair de casa, né? A mamãe disse: você vai de novo, minha filha? De mãe, eu vou trabalhar para Jesus. Ah, tá bom. Chamo logo Jesus, né? Chamo logo Jesus, e ela já nem fala mais, né? Então você percebe que é bom, é maravilhoso. E ele teve essa bênção de ter uma esposa que estava dando todo o apoio necessário para esse trabalho. Ou seja, falava a mesma língua, né? Então ela ser-me-ia uma companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor,
de modo a doutrinar, primeiramente, com o exemplo. E em seguida, com a palavra. Então, reforma moral e aí sim a palavra. Porque o que acontece? Dialogar com o Espírito, sem esforço moral, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Porque se tu verdadeiramente tiver um médium na tua frente, se for um médium, o Espírito vai te desmascarar. E é algo muito constrangedor. E além de tudo, as tuas palavras não têm vibração, não tem eco. Duas colônias importantes que nos convizinham, né, que tem ali contato, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Então, outras colônias ali em torno do nosso lar enviaram muitos médios para a Terra. Em que ano nós estamos aqui, gente? A obra foi psicografada em que ano? 45. Então nós estamos falando bem antes do ano de 44. 44 é quando André Luiz decidiu contar essa história. Então nós estamos vendo aí o início do século XX, a quantidade de espíritos que foram programados para o exercício da mediunidade, especificamente no Brasil. Eu estou falando de uma colônia no Brasil. E lembra que o Brasil, o trabalho é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Por quê? A árvore foi retirada da Palestina e foi replantada no Brasil. Qual é a terceira revelação? O Espiritismo. Então era necessário fincar isso aqui no Brasil. Qual é o país hoje que tem o maior número de espíritas? Brasil. Se você for para fora e você vê centros espíritas fundados, grupos pequenos em outros países, todos são brasileiros que levaram o espiritismo. Na França, o grupo que mora na França, o francês, nem sabe quem é Kardec. Então, duas colônias importantes, aí esses grupos das outras colônias solicitou do governador que preparassem missionários para dialogar, porque se tem médium tem que ter dialogador. E a gente tem que entender, eu não me canso de falar isso, quando nós nos predispomos ao trabalho do Cristo, quando a gente levanta essa bandeira, nós nos tornamos pessoas de destaque em relação aos espíritos perversos. A gente se destaca, porque uma coisa todo mundo está fazendo a mesma besteira. Tamo junto. Tá todo mundo legal, todo mundo do jeitinho que eu gosto. Ei, tá levantando um ali, ó. Vamos direcionar a atenção para ele, vamos destruir, porque que ele está levantando. É por isso que o trabalhador espírita, ele oscila no trabalho, porque ele não aguenta. Começa 1 ano, 2 anos, 3 anos, larga. Briga com todo mundo, vai embora. Começa 1 ano, 2 anos, larga, vai embora. Por isso que o povo não fica no trabalho. Porque cai. Pode observar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, deixa. 1 ano, 2 anos, 3 anos. É difícil você encontrar um trabalhador que está 10, 15 anos na mesma atividade. Não tem, não aguenta. Então, vigilância, fidelidade a Jesus, fidelidade ao Cristo. E é por nós. Porque quando a gente abandona o barco, quem está perdendo somos nós. Então, chega dessa oscilação. Se eu tivesse de deixar, motivo não faltou. Nunca me faltou motivo para deixar o trabalho. Mas a gente persevera no trabalho que Jesus nos chamou. Nem quando o papai ficou amputado e cego, a gente abandonou o trabalho. Diminuímos o ritmo, mas não abandonamos o trabalho.
Mas a gente tinha, obviamente, quem ficasse com ele. Se não ficasse, eu teria que cumprir esse trabalho. Então, é isso que a gente tem que entender. Não abra mão do trabalho que você está começando. E vai ter ataque, sim. Então, tenha vergonha na lata e cumpra o trabalho que você se predispôs. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso. O que é endosso, gente? Lembra do cheque? Aval. Né? Diga lá, contador. É um aval. E o que é um aval, contador? É concordar. É você assumir o compromisso junto. Gostei disso. Assumir um compromisso junto, ó. Tô endossando aqui, ó. Vai o Alan e eu faço ali o endosso. Candidatei-me ao serviço com endosso de quem? Do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades referentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visíveis e invisíveis. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar. Gente, qual o trabalho principal? Libertar a consciência ou dar comida para pobre? Libertar a consciência. Porque o que acontece? Quando você liberta a consciência, o cuidado próximo é uma consequência. Porque é impossível uma pessoa com a consciência liberta não se sensibilizar com a dor do irmão. Aí você leva a pessoa só para dar comida, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E na hora que ela receber um aperto, ela não tem estrutura moral para isso. Por isso é indispensável o estudo e libertar a consciência. A pessoa vai servir a sopa, mas ela tem consciência o que ela está fazendo ali. Por que ela está ali. Não vai se iludir que ela é boa. Não vai se iludir que ela é boa. Então, olha, deveria desempenhar atividade concernente referente ao meu resgate pessoal, ele tinha débito, e atender a tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra, a serviço da ideia imortalista. Ele ainda iria ajudar os médios no estudo, no equilíbrio, no esforço. Olha, quando eu fui fazer o curso de mediunidade, há 1500 anos atrás, eu fui fazer por protocolo, né? Mas chegou um determinado momento que aquilo começou a me incomodar. Eu digo, eu não quero mais fazer isso, não. Eu já era evangelizadora infantil, gostava muito desse trabalho. Não quero mais fazer esse curso. Esse curso eu não estou gostando. Imagina, eu que adoro estudar mediunidade, olha o que é ação espiritual. No meio do curso. Aí a Araguaci, uma alma nobre, querida, doce, tive a honra de conhecer a Araguaci. Ela coordenava o curso de mediunidade. E eu cheguei com ela, estou na Araguaci, eu vou deixar a Cecina. Ela disse, minha filha, quanta doçura na fala dela. Complete o estudo, o curso. Isso não quer dizer que você vá trabalhar na mediunidade, mas isso será muito bom para o seu aprendizado. Não deixe, continue. E aquela amorosidade dela me convenceu e eu finalizei o curso. Então, olha a importância de uma pessoa, uma fala simples, em um momento. E a mediunidade chegou na minha vida de uma forma que nem eu sabia que era mediunidade. Porque na época nós trabalhávamos na enfermaria, né? A gente fazia, e ali eu ficava na fonia e fazia as preces, né? E nossa, eu adorava fazer prece, porque eu me sentia tão bem fazendo a prece. Uma coisa tão legal, um negócio assim que eu não sabia explicar. Reginalda, que já está no mundo espiritual, foi que identificou. Ela chegou e disse, minha filha, você está bem? Eu disse, estou ótimo. Como é que você se sente? Nossa, uma alegria tão grande quando eu estou orando. Ela disse, pois é, porque não é você, minha filha. Eu digo, como assim? Não é, não sou eu. E aí a mediunidade foi chegando, foi tomando uma proporção. Chegou uma hora que eu tive que voltar para o trabalho mediúnico. Que eu tive que voltar, não, que eu nunca tinha ido. Eu estive na parte prática, né,
do curso, mas eu tive que voltar como trabalhadora, porque a mediunidade foi me buscar, mas de uma forma muito sutil, muito leve. Então, as primeiras comunicações, assim, ostensivas, era fazendo prece, né? Então, é isso que ele diz assim, olha, ele também ia dar apoio aos médios. Era essa conversa de pé de orelha, às vezes, nos corredores das instituições. E é necessário. Então, o dever de amparar as organizações mediúnicas, o médio, estimulando companheiros de lutas, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das... Lembra? Trabalhador que levanta, passa a ser uma bandeira, até porque fulano vai para a terra. O mundo espiritual sabe? Sabe. Os bons e os maus. Você acha que não sabiam? A galera do mal que Chico Xavier estava encarnado? Você tem noção dos ataques que aquele rapaz sofreu? E quando eles não conseguem desestruturar a pessoa de forma direta, porque a pessoa não tem enfermidades morais, maledicência, sexolatria, vaidade, egoísmo, orgulho, não consegue, aí ele pega quem está o quê? Em torno, para desestruturar. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Gente, ele é espírita desde miudinho, desde pique-chute, desde curumim. Ele já nasceu num lar espírita. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Ele era presidente do centro. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Não tenho dito assim? Quer conhecer alguém de poder. Às vezes a pessoa é um santinho, aquela coisa apagadinha dentro do centro, aí você dá uma função, um cargo, com o título de coordenador. Pronto, aí tu vai conhecer o cão que estava ali de trás. A pessoa já quer mandar em tudo, porque ela acha que o centro espírita é uma empresa. E que os trabalhadores voluntários são seus empregados. Mas aí eu pergunto, quem foi que colocou o jabuti na árvore? Entende, gente? Os serviços eram promissores. Não, mas qual é a posição dele? Presidente de casa. Ele se vaidade, orgulho. 8 médios extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Olha, gente, uma família espírita, uma esposa espírita maravilhosa, isso já é quase um milagre. Um grupo espírita em que ele é o presidente e que ele tem 8 médios extremamente dedicados. Gente, esse homem não ia ter trabalho com nada. Qual era o trabalho dele? Era só consigo. O trabalho dele era só com ele mesmo. Domar-se. Porque ele diz aqui que tem 8 médios extremamente dedicados ao esforço evangélico. Ele só tinha que fazer a parte dele. A esposa legal, redonda. Família legal, redonda. Financeiramente parece que legal também. Casa espírita, te colocamos como presidente para te cumprir o trabalho que te compete. Até porque tu tem um débito lá atrás. Nós estamos te dando oportunidade para te aliviar o débito lá de trás. Tá vendo, gente? Tudo redondo. Ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Pronto. É o cientista. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, esqueci os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo. Lembra da afinidade? Ele não era agora o cientista, o pesquisador?
arrumou não só desencarnado, mas encarnado. É lei de afinidade, gente. Os grupos se unem por propósitos e desejos. Cão com cão, capeta com capeta, vai se unindo. Cramunhão com cramunhão, e assim se vai. Comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica. E, olha, gente, falsa posição. Pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me, né? Brilharam-me, né? Vamos dizer assim, né? Brilharam-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstração de toda a sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, o que ele fez? Lembra que ele não tem 8 médios. Ele queria comprovar cientificamente utilizando os médios para essas criaturas. Pergunto, vocês acham que os espíritos superiores se submetem a isso? Eu exigia dos nobres médios longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis, investigações. Coitado, e os médios ali. Não era para estar atendendo os sofredores? Não, está atendendo ali a vaidade de cada um. Os resultados eram sempre negativos. Por quê? Porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Ou seja, a intenção deles era boa? Não era, era vaidade. Isso me irritava, porque ele não tinha o resultado do que ele queria. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Essas meninas não são médio, não. Elas não são médio, mediunidade não existe. Perdi a serenidade do outro tempo. Pronto, caiu. Comecei a ver nos médios que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Gente, não é brinquedo, não. É por isso que todo dia a gente eleva o pensamento e diz: ô Jesus, me ajuda, me dê força para eu ser um instrumento nas tuas mãos. Não me deixa cair em tentação. Como diz o meu irmão, que por nenhuma loucura da minha cabeça. Por nenhuma loucura da minha cabeça, como diz o irmão da Aramita. Isso é constante, a gente tem que estar vigiando constante. Não é vigiar a vida do outro, é a nossa. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Defuntos comunicantes. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Aqui já tinha revista espírita? Já. Ele estava se sentindo o próprio Kardec. Nem estudar, estudou. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Ele estava se sentindo. Como é que é o nome disso? Fascinação. Em vão, Elisa, quem é Elisa? Me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado, porque ele foi só para a parte científica. O Evangelho, todavia, é livro divino. E, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, olha aqui, ó. Enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. E, desta forma, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo
completo. Entendeu agora por que ele nasceu numa família espírita? Você entendeu agora por que ele tem uma esposa espírita? Você entendeu agora por que tem 8 médiuns dedicados ao trabalho evangélico? Então, apesar de todo esse auxílio, o que ele fez? Negou. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, olha, gente, construções eternas no agrupamento cristão que eles estavam. Transferi-me o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Escravidão ao dinheiro. Entende quando Jesus diz: não se pode servir a 2 senhores, porque você vai amar a um e vai odiar a outro. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidade, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar: tormentos, remorsos e expiações. Lembra? A revivescência da minha inferioridade antiga. Então é aquilo que os Espíritos dizem: nós repetimos os erros. Essa pessoa que você ainda se incomoda com algumas atitudes, essa pessoa não é de hoje. Essa pessoa já está aí há milênios. Quando a gente diz assim, né, Alan? Eu tenho essa encrenca, eu tenho dificuldade nisso, isso não é de hoje, isso está aí há milênios. Há milênios. E se nós não dissermos assim, basta, ele vai continuar aí. Só que agora é o seguinte, a titia não está fazendo terror não, é a realidade. Agora é o momento do exílio, não dá mais. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Disse, abraçando: Sim, Belarmino, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. E nós também, André Luiz, porque a gente aprende, a gente tem aprendido que essas lições de cada espírito aqui que vem trazendo para a gente, que isso possa mexer com o nosso mundo íntimo. Vale a pena nós nos esforçarmos diariamente, nos sacrificarmos e lembrar sempre que a gente está aqui, é temporário, é muito rápido. E não venhamos jamais abrir mão da fidelidade ao Cristo Jesus. Vivemos momentos decisivos, vivemos momentos dolorosos, mas sejamos fiéis ao Cristo Jesus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Gente, qual o trabalho principal? Libertar a consciência ou dar comida para pobre? Libertar a consciência. Porque o que acontece? Quando você liberta a consciência, o cuidar do próximo é uma consequência. Porque é impossível uma pessoa com a consciência liberta não se sensibilizar com a dor do irmão. Aí você leva a pessoa só para dar comida, vai chegar uma hora que ela vai cansar.
E na hora que ela receber um aperto, ela não tem estrutura moral para isso. Por isso é indispensável o estudo e libertar a consciência. A pessoa vai servir a sopa, mas ela tem consciência o que ela está fazendo ali. Por que ela está ali. Gente, não é brinquedo não. É por isso que todo dia a gente eleva o pensamento e diz: ô Jesus, me ajuda, me dê força para eu ser um instrumento nas tuas mãos. Não me deixa cair em tentação. Como diz o meu irmão, que por nenhuma loucura da minha cabeça. Por nenhuma loucura da minha cabeça, como diz o irmão da Aramê. Isso é constante, a gente tem que estar vigiando constante. Não é vigiar a vida do outro, é a nossa. Quando a gente diz assim, né, Alan? Eu tenho essa encrenca, eu tenho dificuldade nisso, isso não é de hoje, isso está aí há milênios. Há milênios. E se nós não dissermos assim, basta, ele vai continuar aí. Só que agora é o seguinte, a titia não está fazendo terror não, é a realidade. Agora é o momento do exílio, não dá mais. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um estudo. Graça te damos, Senhor.